Vambora! Vambora, sexta-feira, sextou, coisa linda. Vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show, dia 12 de dezembro. Falar sobre a rodada de ontem, né? Depois aí de 2 rodadas seguidas de Copa, ontem tivemos rodada normal, né? Jogos aí válidos somente pela regular. Foram 4 jogos. Vamos comentar sobre cada um deles, falar sobre a vitória de Houston, sobre a virada do Bucks contra o Celtics, sobre a vitória do Pelicans para cima do Blazers, a vitória de Denver para cima de Sacramento, comentar sobre cada um desses jogos. Tem também notícias pra gente comentar hoje, notícias sobre Anthony Davis, notícias sobre o novo alvo do New York Knicks, e não é o Giannis. Não é o Giannis, tá? Falar sobre isso. E tem também uma listinha que a ESPN soltou que eu quero trazer pra gente debater, porque crimes foram cometidos nessa lista da ESPN, tá? Crimes foram cometidos. E eu tô aqui pra consertar esses crimes. Bastante coisa pra gente falar hoje. Depois aí de 2 dias sem Switch TV Show, vamos já voltar com bastante assunto. Maneiro, muito bom, muito bom, muito bom. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça, né, de dar uma olhadinha lá na Centauro e dar uma conferida nas promoções. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Pera aí. Oh, meu Deus. Aí, ó. Deixa eu botar aqui. Ó. Centauro tá com muita promoção bacana para esse final de ano. Aqui na seção de basquete, você encontra, por exemplo, camisa aqui, ó, da Jordan, 35% de desconto. Short da Jordan, 32% de desconto. Camisa do Lakers aí, ó, torcida do Lakers, Laker Nation, 30% de desconto. E aí você tem, né? Você tem os tênis, né? Ó, Luka 77, 16% de desconto. Giannis Immortality 4, 31% de desconto. Você tem aqui, ó, bola de basquete, ó, saindo por apenas R$ 43,99, 45% de desconto. Então tem muita promoção bacana aqui na Centauro, como sempre, né? Centauro sempre oferece as melhores promoções. E usando o cupom SWISH10 na hora de fechar sua compra, você garante mais 10% de desconto, né? Então aproveita, dá uma olhadinha nos produtos da Centauro e caso algo chame a sua atenção, o que obviamente vai acontecer, você vai ser impactado por algum produto, é só você usar o cupom SWISH10, que aí você garante 10% aí de desconto, dá aquela bela economizada, que no final de ano sempre vai bem, né? Economizar no final de ano é sempre bom, sempre bom. Então, cupom SWISH10 lá na Centauro, aproveite, fechou? É isso então, minha gente, vamos aqui começar a brincadeira, deixa eu só rodar a vinhetinha pra vocês, e aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA, bora! Beleza então, pessoal. Como eu disse, tivemos 4 jogos movimentando essa quinta-feira de NBA, começando com um dos mais esperados da rodada de ontem, que foi Clippers e Houston, né? Duelo entre James Harden e seu ex-time, é sempre algo interessante de se ver. Jogo lá no Toyota Center, lá em Houston. Foi um jogo... Cara, que eu vou te falar, foi um jogo meio feio. Assim, não foi um jogo dos mais bonitos de se ver, né? O ataque de Houston ontem foi uma coisa lamentável. Mas o finalzinho do jogo foi bacana. O finalzinho do jogo teve entretenimento, né? O Clippers cometeu umas cagadinhas ali no final, que foi brincadeira. Aquela reposição de bola do Batum no último lance, onde ele pisou na linha e cometeu o turnover que devolveu a bola para Houston, com o time ganhando por 2, aquilo lá foi uma loucura, né?
Aquilo lá foi uma loucura. Teve ainda a falta ofensiva do Kawhi. Então foi um jogo onde o basquete praticado não foi lá dos melhores, mas foi um jogo que teve entretenimento. Não dá pra dizer que não teve entretenimento, cara. Teve entretenimento. E aí, no fim, Houston se aproveitou das cagadas do Clippers ali no final, garantiu a sua vitória, né? Vitória por 115-113. Alan Thompson foi o melhor jogador da partida, juntamente com o Şengün, né? O Aman veio para 20 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, conseguiu uma cesta gigantesca ali no final, depois de Houston pegar uns 15 rebotes ofensivos no lance. Ele finalizou ali com tapinha, foi decisivo. O Şengün fez um bom jogo também, apesar do número alto de turnovers. O Durant fez um jogo bem abaixo, foi um jogo bem apagado do Durant, também cometeu muito turnover. O ataque em si de Houston cometeu muito turnover, né? Foi um desempenho ofensivo bem abaixo. Reed Shepard e o Aaron Holiday tiveram um desempenho interessante ali vindo do banco, mas os destaques mesmo foram Aman e Şengün. Os dois foram os principais jogadores de Houston. Pelo lado do Clippers, destaque para Kawhi e para o Harden, né? Os dois tiveram bons números. Kawhi veio para 24 pontos, 9 rebotes, 5 roubos de bola. Fez um bom jogo, né? Acabou cometendo aquela falta ofensiva no final, né? Na hora né? Antes, ele teve a chance, né, de empatar e de virar o jogo, né? Faltando 14 segundos. Dependia, né? Se ele meter de 2 ou de 3, mas ele acabou cometendo a falta ofensiva em cima do Holiday. Mas, no geral, foi um bom jogo do Kawhi. Não acho que foi um jogo ruim, não. Foi um bom jogo dele. O Harden também fez um bom jogo. 22 pontos, 7 assistências, 3 roubos de bola. O Zubac foi o destaque. 33 pontos, 7 rebotes, 13 de 14 de field goal. Foi um ótimo jogo do Zubac. Mas o Clippers errou muito no final, cara. E esses dois erros, a falta ofensiva do Kawhi, faltando 14 segundos, e a reposição ali do Batum, que virou turnover, esses erros foram cruciais, definiram o resultado. O Houston chega à sua 16ª vitória, a 8ª vitória em casa. Houston só perdeu 2 jogos em casa até agora. E o Clippers sofreu, né, sua 8ª derrota nos últimos 10 jogos, a 19ª na temporada. O Clippers que hoje se encontra 13 jogos abaixo dos 50% de campanha e 7 jogos abaixo da zona de play-in. É uma situação realmente dramática do Clipão, que, sempre importante lembrar, não é dono da sua pick desse draft. A pick é de Oklahoma. Então, assim, nem tem a opção de, não, temporada já foi pro vinagre, vamos tancar e pensar no draft. Não, Clippers não tem essa opção. Então é realmente uma situação desesperadora que vive o nosso Clipão da massa. Um abraço, inclusive, pro mano DPC, que deve estar saltitante, né, com a fase que vive o Clipudo, né? Meu Deus do céu. Então, sobre Houston e Clippers é isso. Sobre Celtics e Bucks, cara, vitória gigante de Milwaukee, né? Milwaukee que ainda tá sem o Giannis, venceu a equipe do Celtics por 116-101, num jogo que começou muito mal pro Bucks. Muito mal não, vai. Não foi um primeiro tempo ruim do Bucks, mas o Celtics foi melhor, né? O Jaylen Brown e o Jordan Walsh fizeram um primeiro tempo muito bom, inclusive Jordan Walsh fazendo uma temporada muito boa. Olho nesse menino, tá? O menino é muito bom. Tá se mostrando bem promissor nesse ano. Ano passado ele não teve muita oportunidade. Nesse ano, com o Celtics, né, perdendo muito da profundidade no off-season, ele acabou recebendo mais oportunidades e tá aproveitando, tá jogando bem. Os dois fizeram o primeiro tempo muito bom. O Celtics foi pro intervalo na vantagem. Só que no segundo tempo, cara, o Celtics, assim, não jogou. Assim, o Celtics não voltou do intervalo. Essa é a verdade, né? Foi um segundo tempo pavoroso do Celtics. Os caras erraram basicamente tudo que tentaram. No terceiro quarto, se não me falha a memória, o Celtics errou as 12 bolas de 3 que tentou. O Celtics só marcou 13 pontos no terceiro quarto, sendo que veio de um primeiro tempo de quase 70 pontos marcados.
Então foi uma queda inacreditável que o Celtics teve na volta do intervalo e o Bucks aproveitou. Bucks aproveitou, Kevin Porter, Bob Portis, Kyle Kuzma principalmente. Kyle Kuzma ontem jogou bola, hein? Kyle Kuzma ontem jogou bola. Eles foram muito bem, souberam se aproveitar do segundo tempo pavoroso que o Celtics fez, buscaram a virada e no fim o Bucks conseguiu sair com a vitória. Bucks chega à sua 15ª vitória, encerra a sequência de 5 vitórias seguidas que o Celtics estava sustentando. Bob Portis, juntamente do Kuzma, foram os destaques, né? Bob Portis veio para os seus 27 pontos e 10 rebotes, foi fundamental para a virada. O Kyle Kuzma foi absurdo, 31 pontos, um aproveitamento maravilhoso nos arremessos. E o Kevin Porter fez um jogo muito bom, cara. Meteu triple-double de 18 pontos, 10 rebotes e 13 assistências, né? Então esse trio aí foi muito bem. Em contrapartida, o Celtics teve ali o Jaylen Brown vindo para 30 pontos, o Jordan Walsh vindo para 20. Mas o desempenho que o Celtics teve no segundo tempo, cara, foi uma coisa inacreditável, cara. Só corrigindo aqui, não, corrigi não, eu dei a informação certa. O Celtics errou os 12 arremessos de 3 que tentou no terceiro quarto, mano. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Assim, eu queria ter acesso à câmera do vestiário do Celtics pra ver o que eles conversaram ali, mano. Porque não é possível. Mazzulla deve ter dado laxante pros caras ali. Alguém deve ter posto alguma coisa na água dos caras do Celtics. Porque eles realmente desistiram de jogar no segundo tempo. Eles olharam e falaram, pô, tadinho do Bucks, pô, perder em casa, os caras já estão sem o Giannis, se pau o Giannis é trocado. Pô, vamos dar uma moral, vamos deixar eles ganhar. Parece que foi isso que aconteceu, porque, mano, foi surreal. Foi um segundo tempo inacreditável do Celtão. E o Bucks aproveitou, saiu com a vitória. Deu aí um pouquinho de alegria pro torcedor que se fez presente lá no Fiserv Forum. Quem também fez a alegria do torcedor foi o Pelicans, né? Jogando em casa, o Pelicans venceu o desfalcadíssimo Portland Trail Blazers por 143-120. Né? Trey Murphy, Derek Queen foram muito bem no jogo. Derek Queen, que inclusive, depois de meter aquele belo triple-double contra San Antonio, meteu um 15-5-5 ontem. Mais uma atuação muito boa do novato. Trey Murphy fez um jogo muito bom. O Pelicans ontem alcançou a maior marca de pontos na temporada. Né? Marca de pontos do Pelicans. Foram 143 pontos marcados pelo Pelicans. Em cima de um Blazers que tem como uma das suas características, né? Esse Blazers do Thiago Splitter tem como uma das suas características a defesa. O Pelicans não tomou conhecimento. Beleza, os desfalques do Blazers fizeram muita diferença. O time ontem tava com um bando de NPC em quadro, um bando de gente que nem o torcedor mais fervoroso do Blazers sabe o nome de alguns dos caras que jogaram ontem. Então, óbvio que os desfalques fizeram a diferença. Mas, pô, era o Pelicans do outro lado também, né? O Blazers também, pô, poderia ter jogado bem melhor do que jogou. Inclusive, Thiago Splitter bem pressionado lá em Portland, viu? Se você for pegar aí, né, opiniões de torcedores lá da gringa e de analistas, né, né, que são especializados em Portland, cara, os caras estão bem putos com o Thiago Splitter. E mesmo eu torcendo muito pro sucesso do Splitter, é inegável que o Blazers caiu muito de rendimento nos últimos jogos. Né? Óbvio que os desfalques fazem a diferença, mas eu acho que o Splitter, ele não tá conseguindo mudar o jeito do Blazers jogar, porque uma coisa é você jogar com todo mundo à disposição. Você pode aplicar um certo estilo de jogo, você pode aplicar um certo estilo defensivo com todo mundo à disposição. Quando você tem desfalques, você tem que mudar o jeito do time jogar, cara. Porque senão você não vai conseguir ganhar. E o Splitter não tá conseguindo isso. Fora algumas decisões de rotação que eu também acho bem questionáveis. E os resultados são bem ruins, né? São 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Né? É um time que hoje, se a temporada terminasse hoje, não pegaria nem play-in. E considerando a expectativa antes da temporada começar, é uma decepção, cara. O Blazers, pelo menos na minha análise,
era time pra brigar por top 10 de conferência. Top 10, top 9 até. Né? O Blazers fechou muito bem a temporada passada. Né? E aí, né, com o Holiday ali, com o Avdija evoluindo, era esperado um Blazers melhor. E o começo do trabalho do Splitter foi bom. Muito bom. Venceu o Oklahoma. A única derrota do Thunder na temporada foi pro Blazers, do Splitter. Só que já faz aí algumas rodadas que o time não consegue vencer. E ontem, cara, tomar 143 pontos do Pelicans é dose. Mesmo desfalcado, puta, mano. Então, o Thiago Splitter tá realmente pressionado. Não sei se ele corre risco de demissão. Não sei. Mas toda aquela empolgação que você via do torcedor do Blazers, né, com o início do trabalho do Splitter, já não existe mais. Hoje, aquela empolgação ela está sendo cada vez mais substituída por críticas, por cobranças e por dúvidas sobre questionamentos sobre a real capacidade do Splitter de comandar esse time agora. Porque poder de adaptação é algo que o técnico de NBA precisa ter, cara. Porque você não vai ter o seu time saudável a temporada inteira. Você vai ter que ajustar o time. E o Thiago Splitter não tá conseguindo ajustar esse time do Blazers com os desfalques, cara. Não tá conseguindo ajustar, né? Agora é ver se o Blazers vai avaliar e se vai confiar ou se vai abortar o projeto do Splitter. Eu, se fosse o Blazers, e aí obviamente que o meu lado tupiniquim vai falar um pouco, mas eu manteria o Splitter, porque eu acho que ele é promissor. E pelo que ele conseguiu tirar desse time no começo do trabalho, eu acho que vale a pena continuar apostando nele. Mas ele precisa começar a vencer. Porque eu não acho que o Blazers vai querer tancar nessa temporada. Eu acho que é um ano que o Blazers quer competir. E nos últimos 7 jogos, 8 jogos, o time não tá competindo. 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Tem que melhorar. Tem que melhorar. E o Pelicans, pô, fez a alegria do torcedor, né? Pô, Derrick Queen jogando muito bem, se mostrando aí uma escolha acertada do Pelicans. A grande questão sobre o Derrick Queen nunca foi o jogador em si. O Derrick Queen, ele era bem avaliado na época do draft, ele era bem cotado. A questão foi a troca que o Pelicans fez para pegar o Derrick Queen, né, mano? Ter trocado a sua escolha desse ano com o Atlanta Hawks para subir pelo Derrick Queen, que era um jogador que se pá sobraria pro Pelicans de qualquer jeito. Esse foi o problema. Entendeu? Ter aberto mão da sua escolha de primeira rodada pelo Derrick Queen, isso é a questão. Só que o jogador em si, ele tá rendendo. Tá fazendo uma temporada muito boa, lidera os novatos em assistências, mesmo sendo pivô. E tá mostrando potencial, né? Tá mostrando potencial. Então, a grande questão do Derrick Queen nunca foi ele em si. Foi a troca que o Pelicans fez pra pegar ele. Mas se ele continuar jogando do jeito que tá... E se o Pelicans... É que foda, o Pelicans não vai melhorar a campanha. O Pelicans vai ter uma das 3, 4 piores campanhas. Mas dependendo de como o Derrick Queen terminar a temporada... Pode ser que o torcedor do Pelicans nem fique mais tão puto do time ter perdido a sua escolha. Obviamente que é foda. Se na loteria a escolha do Pelicans sair no top 3, o torcedor vai ficar revoltado por ter perdido a chance de pegar um Kemba Boozer, por exemplo. Né, que é um dos melhores prospectos dessa próxima classe. Inclusive, em breve, a partir de janeiro, vai começar a sair meus scouts dos prospectos da NBA, tá? Então, a partir de janeiro, já vai começar a sair minhas análises de AJ Banta, de Kemba Boozer. Então, fica ligado a partir de janeiro. A partir de janeiro também vai começar a sair minhas análises dos prospectos da NFL, tá? Temos alguns prospectos bem interessantes para essa próxima classe da NFL também. E vai ser minha primeira experiência analisando prospectos de NFL. Eu nunca analisei, vai ser minha primeira vez, então vai ser bem bacana. Janeirão promete, hein? Janeirão promete muita coisa bacana no canal, por isso que é muito importante você já se inscrever, ativar a notificação para não perder nada que vai sair nesse canal maravilhoso, tá bom? Mas enfim, é isso. Vitória do Pelicans e Thiago Splitter sendo pressionado lá em Portland. E aí, fechando a rodada, a gente teve o Denver conquistando uma vitória protocolar para cima do Kings, vitória por 136
a 105, um jogo extremamente tranquilo, né? No terceiro, quarto jogo já tinha acabado, né? Denver chegou à sua 18ª vitória, o Kings à sua 19ª derrota, o Kings que é dono da sua escolha, então o Kings perder pro Kings é bom, porque eles devem ter uma escolha boa nesse próximo draft. O Jokic com protocolar 36-12-8, né? Tranquilinho aí o jogo do Jokic, flertando com o triple-double. E é isso. Vitória do Denver, 12ª vitória do Denver como visitante, um dos melhores, se não o melhor visitante da NBA, juntamente com o Oklahoma. E o Kings com mais uma derrota em casa, né? Golden One, de novo, não viu vitória do seu time, tá? Então, sobre os jogos de ontem, rapaziada, é basicamente isso. Acho que não tem muito o que acrescentar. Passando agora para as notícias do dia, tem duas notícias que eu acho interessante trazer. Antes, né, deixa eu só... Acho que é importante só reforçar isso aqui, que é algo que eu já havia comentado, né? Mas acho que é legal reforçar que agora o oficial, que o Embiid joga no sábado contra o OKC. Já havia, né, meio que uma certeza dele jogar. O Mitch Johnson, técnico do Spurs, depois da vitória contra o Lakers, meio que confirmou que ele ia jogar no sábado, mas saiu agora a informação do Charania confirmando que o Wembanyama enfrentará o Oklahoma pela semifinal da NBA Cup, o que enriquece bastante o jogo, né? Vai ser um jogo muito bacana. Bem ansioso para esse jogo, inclusive, tá? O Oklahoma, obviamente, entra como favorito, mas San Antonio vive uma fase muito boa. O time tá bem encaixadinho, tá bem azeitado, e o Embiid voltando é um ganho, né, de talento absurdo. E vai ser muito legal ver o duelo Embiid-Chet, né? Os dois que tem aí uma certa rivalidadezinha, né? Vai ser bem bacana. Inclusive, os dois maiores favoritos ao Depoy nesse ano. Vai ser muito bacana. Esse jogo vai ser muito foda, muito ansioso. Então fica aí o registro, fica aí a confirmação de que Victor Wembanyama jogará no sabadão contra o Oklahoma City Thunder, no que vai ser, obviamente, o melhor jogo dessa semifinal da NBA Cup, com todo respeito a Magic e Knicks, mas Thunder e Spurs têm potencial de ser o melhor jogo. Inclusive, esses dois vão se enfrentar muito nesse final de ano, né? Se enfrentam agora, se enfrentam no Natal. E agora com o Victor Wembanyama, obviamente o jogo ganha muito, muito. Então, fica aí a informação. E aí as outras notícias que eu queria trazer, a primeira é sobre New York Knicks, né? Em meio a todos os rumores de Giannis lá no Knicks, surge a informação de que o Knicks está interessado em outros nomes, né? Segundo o Chris, deixa eu pegar aqui, ó, o Chris Pursianey, o Knicks estaria muito interessado em José Alvarado e Donte DiVincenzo, né? Os jogadores de Pelicans em Minnesota estariam na mira do Nicão, que está querendo reforçar a sua rotação de guards. Segundo, né, o nosso querido aí Chris Pursianey, o Knicks já está conversando com o Minnesota há um tempo, então talvez o DiVincenzo seja uma possibilidade mais realista. E o foco seria esse, seria trazer um dos dois. O DiVincenzo já jogou em Nova York, inclusive teve uma passagem muito bacana por lá, jogou muito bem lá no Knicks, funcionou bem no sistema do Tibbs. Então, cara, interessante. Eu gosto muito de DiVincenzo, mano. Sou muito fã do jogador Donte DiVincenzo. É um jogador que, inclusive, é bem subestimado pela galera. Gosto muito dele. E no Knicks, cara, ele cairia como uma luva. Essa rotação do Knicks, que já é uma rotação boa, ficaria muito melhor tendo o DiVincenzo. É um cara que conhece não conhece o sistema do Mike Brown, mas conhece o time. Tem uma química muito bacana com o Mikal, o Brunson e o Josh Hart, né? São os Villanova Boys. Então, a opção pelo DiVincenzo é sem dúvida a melhor. O Alvarado é mais acessível, é mais barato, custaria menos, mas o impacto do Donte DiVincenzo é muito superior ao do José Alvarado, né? Então, se o Knicks conseguir trazer o DiVincenzo, é um golaço. Lembrando que o DiVincenzo foi envolvido na troca
que levou o Towns para Nova York e o Julius Randle para Minnesota. Então, Nicão querendo reaver, né, o seu ex-jogador Don't de 20 anos. E outra notícia que eu separei aqui, também relacionada ao mercado de trocas da NBA, é sobre Anthony Davis, né? Já é certo que o Anthony Davis vai ser trocado por Dallas, isso é fato, é questão de tempo. E segundo o Mark Stein, o Dallas, diferente do que fez com o Luka, vai querer receber o máximo possível pelo Anthony Davis, né? Em relação ao Luka, Dallas pegou a proposta que o Lakers ofereceu, né? O Dallas não fez leilão com o Luka, o que foi uma das maiores atrocidades que eu já vi, né, na NBA. Você não pegar o melhor pacote possível por um jogador do nível do Luka é uma loucura. Mas o Nico Harrison estava mal intencionado, isso é muito claro. Sem Nico Harrison no comando, o Dallas não vai cometer o mesmo erro, vai querer receber o máximo possível pelo Anthony Davis. E aí, curioso para ver qual vai ser essa melhor oferta que vai fazer Dallas trocar o Anthony Davis. Pensando nos times que foram reportados que estão interessados nele, né, que são Toronto, Atlanta e Pistons, dos três, a Atlanta é o que pode montar o melhor pacote, né? A Atlanta pode envolver Trae Young na troca, né? Só por isso já tornaria o pacote de Atlanta muito, muito melhor. Então, talvez se a Atlanta entrar na jogada, a Atlanta consiga ganhar. Já que o Dallas vai querer pegar o melhor pacote possível, a Atlanta tem potencial de montar o melhor pacote. Detroit pode montar um pacote interessante também, né? Centralizado ali em Jaden Ivey. E o Raptors teria RJ Barrett, teria Quickley, que o Quickley eu acho difícil Toronto trocar. Mas Toronto também pode montar um pacote interessante, mas a Atlanta é de longe o que pode montar o melhor pacote. Tipo, pode pegar Trae Young, Risa Shea e Pique. É um pacote muito bom. Muito bom. Então, talvez aí a Atlanta consiga pegar o AD. O Chicago Bulls tem potencial de montar um pacote bom, né? Pode envolver Kobe White, por exemplo. Mas comparado ao pacote de Atlanta, acho que a Atlanta sai na frente aqui nessa brincadeira. E eu gosto, viu, da ideia de Anthony Davis em Atlanta, viu? Gosto muito, muito mesmo. Acho que pode dar muito certo. A Atlanta precisa melhorar, né, a sua defesa de garrafão, até porque o Porzingis não fica saudável, então o Anthony Davis poderia ajudar bastante. Eu sei que tem todas as questões de lesão do Anthony Davis, mas é igual eu falei, gente. Vocês precisam se lembrar dos últimos anos do AD. Eu vou trazer aqui pra vocês. Que a galera fala muito, né? O Anthony Davis nunca fica saudável, o Anthony Davis ele é de vidro, machuca bastante. De fato, o Anthony Davis ele tem um histórico de lesão que é inegável. Só que, cara, vamos pegar aqui, ó, as últimas temporadas do AD. Né, considerando o período dele pré-troca pra Dallas. Cara, ó, 24-25, antes da troca, né? Ele tinha jogado 42 jogos. Tinha jogado a maioria dos jogos que o Lakers poderia ter jogado. 23-24, ele jogou 76. Foi o maior número de jogos que o Anthony Davis jogou na carreira, tá? 22-23, jogou 56 jogos, pô. Aí beleza, 21-22 e 20-21 ele jogou pouco, mas jogou os playoffs. E é importante salientar, ele jogou em todas as pós-temporadas que o Lakers foi. Ele sempre esteve presente, sempre esteve disponível no momento mais importante da temporada. Então assim, o Anthony Davis se machuca muito, não dá pra confiar. Não é 100% verdade, ele se machuca sim. Desde que ele chegou em Dallas ele não consegue ficar saudável sim. Mas você pega os últimos anos e você pega principalmente os playoffs, ele sempre jogou, cara. Então, assim, eu acho que é uma aposta que vale a pena fazer. Eu faria a troca pelo Anthony Davis. Cara, com 32 anos, irmão. Puta que pariu. Eu acho que o Anthony Davis tem muito que entregar ainda. E se eu sou Atlanta, nesse leste, com o time, né? Com o time jogando bem, com o Jalen Johnson jogando bem, cara, eu faço esse investimento. Eu faço esse investimento, puta, sem pensar duas vezes. Na moral. Na moral mesmo. Mas
Vamos ver. Fato é que, segundo as informações do nosso querido, Dallas vai querer receber o máximo possível pelo Anthony Davis, diferente do que fez com o Luka. Dallas vai querer sair bem dessa troca, né? Então, vamos ver o que vai ser, vamos ver o que vai acontecer com o nosso Mr. Como é que a galera chama ele? Qual que é o nome do personagem lá do filme do Fragmentado? Glassman, alguma coisa assim, né? O Homem de Vidro, né? O nosso querido Homem de Vidro. Vamos ver o que vai ser dele. Inclusive, apelido maldoso pra caralho, hein? Que apelido maldoso. Vocês são muito canalhas. Enfim, é isso. E pra gente encerrar a edição de hoje, e pra gente passar um pouquinho de raiva nesse final, quero trazer pra discussão a seguinte lista. A ESPN soltou hoje um top 25 com os melhores jogadores da NBA até 25 anos, tá? É o sub-25 da NBA, os melhores sub-25 da NBA. E aí, cara, temos alguns crimes aqui pra discutir, tá? Temos alguns crimes aqui pra discutir. Vamos lá. Qual que é o top 25 deles? É Wemby, Anthony Edwards, Kate Cunningham, Jalen Williams, Alperen Sengun, Aman Thompson, Evan Mobley, Cooper Flagg em oitavo. Lembrando que o Cooper Flagg não jogou nem meia temporada ainda. E começou a engrenar agora. Chet Holmgren, Jalen Johnson em décimo só. Scottie Barnes, Franz Wagner, Paolo Banchero em 13º. Jalen Duren, Danny Avdija, Stephon Castle, Conk Nippel, Dylan Harper, Ed Combe, Dyson Daniels, Jalen Suggs, Alex Sarr, Josh Giddey, Alsar Thompson, Rich Shepard. Esse foi o top 25 que a ESPN achou de bom tom soltar. E aí, cara, vamos lá. É foda, porque eu vou parecer chato pra caralho. Mas, cara, eu não concordo com nada desse top 25. Não concordo com absolutamente nada. Nada, mas assim, nada. Inclusive, deixa eu até abrir aqui o Word, porque eu vou... É foda falar isso, mas eu vou corrigir a ESPN. Vou corrigir a ESPN. E aí vocês podem ficar à vontade pra me corrigir nos comentários. E aí a gente vai fazendo essa correção coletiva. Ó, vamos lá, cara. Primeiro de tudo, vamos lá. Top 25 sub-25 NBA. Aqui, ó, Switch TV. Vamos lá. Primeiro de tudo, rapaziada. O Wembanyama, ele é um monstro? Ele é um monstro, tá? Ele é absurdo. Mas, pô, não dá pra colocar o Wemby na frente do Anthony Edwards ainda. Ô, bicho, o Anthony Edwards foi 2 vezes finalista de conferência, mano. Porra, bicho, não dá. Ah, mas o Wemby, ele é monstro, ele é absurdo. Ele é um absurdo, mas, cara, o Anthony Edwards, ele é um jogador mais pronto do que o Wemby. Hoje, ele é um jogador mais pronto ainda. Ah, mas o Wemby, ele poderia já ter 2 depois. É um argumento que eu uso muito. Mas poderia, ele não... Entendeu? É um jogador que nunca foi pra playoff ainda. É um jogador que tá tendo uma dificuldade muito grande de ficar saudável. Todo ano ele tá machucando. Machucou temporada passada, machucou esse ano. E são lesões que tiraram ele de muito tempo. Então, eu amo o Wemby. Amo. Mas hoje, dezembro de 2025, eu não consigo colocar ele na frente do Anthony Edwards ainda. A tendência é ele, mano... Mas assim, passar absurdos o Anthony Edwards. Mas hoje, eu ainda acho o Anthony Edwards um jogador mais pronto e é um jogador mais provado. É um jogador que, como franchise player, liderou o seu time 2 vezes para 2 finais de conferência. Perdendo para os 2 times que foram campeões. Perdeu para Denver e perdeu não, para Denver não. Perdeu para OKC ano passado. E no ano retrasado, pra quem que eles perderam na final de conferência? Ah, perdeu pra Dallas. Né, Dallas foi finalizado. Beleza, perdeu pro atual campeão ano passado. Então, eu acho que o Anthony Edwards ainda tá na frente do Wembanyama.
Eu ainda acho. Aí, beleza, você pode. Se for considerar projeção de carreira e tudo, beleza. Aí, dependendo do argumento, dá pra colocar o Embiid na frente. Mas conjunto da obra e pensando nos jogadores hoje, pra mim o Anthony Edwards está na frente ainda, tá? Hoje. Então, beleza. Aqui eu já mudei o. Aqui eu já mudei. Já mudei tudo. Aí, beleza. Terceiro lugar, Cade Cunningham. Cara, eu poderia me esgoelar aqui pra defender o J-Dub na frente do Cade Cunningham, porque pra mim tem argumentos pra defender o J-Dub. Eu acho o J-Dub um jogador mais completo do que o Cade. No ataque, o Cade é melhor do que o J-Dub, ponto, tá? Mas eu acho o J-Dub um jogador mais pronto, mais completo do que o Cade. Né? É um dos melhores defensores de perímetro da liga, é um jogador que foi All-Star, que foi ao NBA, que foi campeão, metendo um jogo de 40 pontos nas finais. Tipo, o J-Dub, ele é surreal. Eu poderia. Dá pra colocar o J-Dub aqui em terceiro. Mas eu adoro o Cade também, então eu não vou me esgoelar. Eu vou deixar o Cade em terceiro, beleza. Em quarto, pra mim, tem que ser o J-Dub. Pra mim, o J-Dub é o quarto, tá? Acho que é justo pro J-Dub. E aí, o quinto, cara... É foda, porque... Eu adoro o Sengun. Acho que super dá pra colocar o Sengun aqui, tá? Mas... Cara, a discussão dele com o Paolo é muito válida. Eu acho que existe discussão sobre Sengun e J-Dub também, tá? Só pra... não. Dá pra discutir Sengun e J-Dub. Mas... Sengun e Banqueiro dá pra discutir também. Eu acho que o Sengun é mais jogador do que o Banqueiro. Tá? Aí é gosto. Eu acho o Sengun mais jogador. Então, eu deixo o Sengun em quinto, tá? Show. Mas aí, pra mim, não tem como o Paolo não ser o próximo na lista. Pra mim, eles colocarem Aman Thompson. Olha isso. Aman Thompson, Evan Mobley, Cooper Flagg, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Scottie Barnes, Franz Wagner. Todos esses caras eles colocaram na frente do Banqueiro. Pra mim é uma loucura isso. Assim, é inacreditável. É inacreditável os caras da ESPN terem olhado pra essa lista e falar, tá aí. 12 jogadores sub-25 são melhores que o Paulo Banqueiro. Cara, é uma loucura. Isso aqui é uma loucura pra mim. Aqui é doideira. O que a galera anda subestimando o Banqueiro é surreal. O Banqueiro é um puta jogador. Ah, mas ele é ineficiente nos arremessos ainda. Show, mas olha todo o resto que ele faz, cara. Capacidade de criação de jogo, gravidade, físico, arremesso de mid-range, curta distância. O Banqueiro é bom pra caralho. É um jogador que desde que chegou na liga, ele não teve uma temporada com menos de 20 pontos de média. Até hoje. Ele foi o melhor jogador de um Magic que foi 2 anos pro playoff. Com o pior espaçamento de quadra da liga. Ah, mas ele não é o melhor jogador do Magic. O melhor jogador do Magic é o Franz Wagner. Irmão, se você assiste os jogos do Magic e acha que o Franz Wagner é mais jogador que o Banqueiro, você tá assistindo o jogo de olho fechado. O Franz Wagner é ótimo, tá? É ótimo. Inclusive, ele vai ficar na frente da galera aqui. Mas o Banqueiro é melhor, gente. O Banqueiro é mais jogador e o Banqueiro é o líder desse time do Orlando Magic. Então, pra mim, não dá pro Banqueiro não ser o sexto. Não dá. Aí, beleza. Sétimo. Cara, hoje, pra mim, é JJ. Pra mim é Jalen Johnson aqui. Pelo que o Jalen Johnson tá jogando, e desde o ano passado, tá? Não é só esse ano, é desde o ano passado. Pra mim, o Jalen Johnson é o sétimo melhor. Eu acho que dá pra gente discutir bem ele com o Chet, tá? Dá pra discutir legal ele com o Chet. É que eu acho o Jalen Johnson mais jogador do que o Chet. Só que o Chet, ele é absurdamente impactante, foi campeão, sendo decisivo. O Chet Holmgren foi o melhor defensor do playoff passado. Ponto. E nesse ano, dá pra ele sonhar com o Depoy. Dá pra ele sonhar com o Depoy. Então o Chet é ótimo, mas eu acho o Jalen Johnson mais jogador, tá? Eu prefiro o Jalen Johnson. Inclusive, ia me deixar menos puto se eles montam a lista desse jeito, o top 7, e colocam o Jalen Johnson na frente do Banqueiro, eu ia achar injusto, porque eu acho que o Banqueiro é melhor. Mas eu não ia achar absurdo. Que o Jalen Johnson é bom pra caralho também.
Mas... enfim. Fato é que eu acho o Jalen Johnson melhor do que o Chet hoje. Eu colocaria ele em sétimo. Em oitavo, eu colocaria o... Aí eu coloco o Chet. Aí é Chet Holmgren aqui. E pra mim com uma certa tranquilidade, tá? Pra mim com uma certa tranquilidade. Aí em nono... E assim, só pra deixar claro, viu, gente? Cooper Flag em oitavo é uma loucura. Isso aqui pra mim não faz o menor sentido. Não tem porquê, não tem como justificar o Cooper Flag na frente de Chet, de Jalen, de Barnes, de Franz, de Paolo. Não tem como. Não tem como. Ah, mas projeção. Cara, isso aqui é de projeção ou é pra agora? Porque hoje, o Cooper Flag não beira top 10 aqui. Não beira top... Talvez não pega nem top 15, se bobear. Hoje, o Cooper Flag, tá? Enfim. Depois eu falo sobre o Cooper Flag. Em nono, eu acho que eu vou de Evan Mobley aqui. Apesar de me decepcionar muito a falta de evolução dele no ataque, cara, ele é um defensor inacreditável. Acabou de ser depoy, pô. Ele acabou de ser depoy. Pra mim, o Mobley é o nono, tá? Inclusive, é loucura pensar que ele é sub-25 ainda, né? O Mobley tem cara de quem já tem 39 anos, né? A vida foi cruel com o Evan Mobley. Em nono, eu vou de Evan Mobley. Em décimo, e aí é Franz Wagner pra mim. Pra mim, Franz Wagner é o décimo aqui. Eu acho Franz Wagner muito bom. Inclusive, a discussão Franz Wagner e Evan Mobley é muito boa, tá? É muito boa. Aqui a gente pode discutir legal. Aqui, quem chegar e falar, pô, Luiz, eu acho o Franz Wagner melhor. Beleza, eu acho que é justificável, tá? Mas top 10 pra mim é o mínimo pro Franz Wagner. Ele é muito bom, tá? Aí vem top 11, 11º. Aí eu acho que dá pra colocar o Aman Thompson. Gosto muito do Aman Thompson. Se bem que eu acho o Scottie Barnes mais jogador. Pra mim, o Scottie Barnes é mais jogador do que o Aman Thompson. É mais jogador. Ofensivamente, o Scottie Barnes é bem melhor. Defensivamente, o Aman Thompson é melhor. Mas ofensivamente, no conjunto da obra, eu acho o Scottie Barnes melhor. Inclusive, Scottie Barnes e Franz Wagner é outra discussão que eu acho boa. Mas eu prefiro o Franz Wagner. Mas em 11º é Scottie Barnes. Aí em 12º é Aman Thompson. Em 13º... 13º... Cara... Pela temporada que tá fazendo... Eu colocaria Jalen Duren. Mr. Double-Double... Dwight Howard da geração... Aí eu acho que cabe um Jalen Duren aqui em 13º. 14º... 14º... Cara, eu vou te falar. E eu não era muito fã desse cara, viu? Ano passado, vocês me viram falar que eu não era tão fã dele. E eu sigo não achando ele tão maravilhoso como muita gente pinta. Mas é inegável o quão bom o Stephen Castle é hoje. Ele é bom pra caralho, o Stephen Castle. Eu não sou muito fã, tá? Mas ele é muito bom, é inegavelmente muito bom. A temporada dele é excelente até então. Então acho que o Stephen Castle merece um 14º aqui. 15º. Mano, sabe que é loucura? Eles colocaram o Jalen Suggs em 21º, mano. Um dos melhores defensores de perímetro da liga. Um cara que já foi all defense. Pô, desculpa, o Jalen Suggs tá na frente de geral aqui, gente. Jalen Suggs tem que ser 15º. Cara, que loucura, mano. Agora que eu reparei no Jalen Suggs. Eles colocaram o Cooper Flag na frente do Jalen Suggs. E assim, o Cooper Flag tem potencial pra passar todo mundo aqui, viu? Tirando o Embanama. Mas hoje não dá, velho. Hoje não dá. Por exemplo, hoje o Avdija é melhor do que o Cooper Flag. Deni Avdija tá jogando como All-Star lá em Portland. Avdija é melhor do que o Cooper Flag, gente. Hoje, daqui 6 meses, isso aqui pode mudar completamente. Mas o Cooper Flag não tem nem meia temporada jogada. Porra. Pra mim, tá na frente. Deni Avdija é 16º, 17º. Sabe um cara que não aparece... Mano!
Eles não colocaram Keyson Wallace no top 25. Caralho! Eles não botaram o Keyson Wallace. Keyson Wallace é 17º aqui, bichão. Esquece. Keyson Wallace. Não, 17º é muito pra ele. Mas ele vai estar nesse top 25 aqui, pô. Não existe o Keyson Wallace não tá. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe o Keyson Wallace não tá nesse top 25. Nossa, que loucura. Agora que eu reparei nisso. Eles colocaram... Com todo respeito, mas eles colocaram o Alex Sarr, não colocaram o Keyson Wallace. Ah, mano, aí é loucura, né? É loucura. Pra mim é loucura aqui. Ó, aqui, aí eu acho, aqui em 17º, vou te falar. Aqui cabe o Cooper Flag. Aqui cabe o Cooper Flag. Em 18º, eu acho que cabe um Dylan Harper. Acho que cabe um Dylan Harper aqui. Acho que cabe. Né? Cabe um Dylan Harper aqui. Se bem... Não, eu acho... Ó, hoje, com o que já foi apresentado, eu acho o Dylan Harper mais jogador que o Dyson Daniels. Mas o Dyson Daniels, ele brigou por DPOY, né, cara? Ano passado. Ou o Dyson Daniels tem que estar na frente aqui, gente. Desculpa. Ah, Dyson Daniels tem que estar na frente, gente. Tem que estar na frente. Tem que estar. Tem que estar na frente. Aí aqui pode entrar os novatos. Entendeu? Aí você bota aqui Cooper Flag, você bota Dylan Harper. Aqui... não, aqui eu coloco Keyson Wallace. 19º Keyson Wallace. Keyson Wallace. Tá na frente do Dylan Harper. Aí beleza, aí Dylan Harper em 20º. Pô, galera, não ter colocado o Keyson Wallace é uma loucura, gente. Não é clubismo, cara. O Keyson Wallace é disparado um dos melhores sub-25 da liga, mano. Ele é um dos melhores defensores que a NBA tem, gente. Não tem jeito. É um moleque que pode pegar all defense nesse ano. Não tem como. Aí Dylan Harper em 20º. Aí aqui você pode jogar os novatos. Aí você pode jogar, por exemplo, em 21º, se quiser. Você pode colocar um Rich Shepard aqui. Que tá sendo titular, tem uma projeção bacana lá em Houston. Aí, 22º, eu coloco... Aí cabe um Conquinipel. Acho que cabe um Conquinipel aqui em 22º. Não é loucura. Não é loucura. Se bem que aqui a gente vai ter que mudar, porque o Josh Giddey tem que entrar nessa brincadeira. Tem que entrar nessa brincadeira. E vocês sabem, eu não sou o maior fã do Josh Giddey, mas pô, o Josh Giddey tem que entrar aqui, gente. O Josh Giddey ele é franchise player. Ó, eu colocaria Josh Giddey aqui, ó. Inclusive, eu vou colocar o Josh Giddey na frente, bem acima do que a NBA colocou. A NBA não, a ESPN. A ESPN colocou em 23º. Por justiça, Josh Giddey tem que entrar aqui, ó. Eu acho o Deni Avdija mais jogador que o Josh Giddey, mas ele tem que entrar aqui. Aí eu mudo aqui. Aí aqui é 18º, 19º, 20º, 1º, 2º, 3º. Aí beleza. Né, Josh Giddey 17º. Aí 24º. Aí vem quem? Aí vem... Aí eu acho que... Aí dá pra colocar um Alex Sarr. Eu não sou muito fã do Alex Sarr, sendo bem sincero. Em 25º, aí você discute All-Star Thompson, você discute o VJ de Kombi. Eu acho o VJ mais jogador, tá? Do que o All-Star Thompson. Então eu fecho com o VJ. E é isso. É isso. Assim, eu não sei a opinião de vocês. Mas pra mim esse aqui é um top 25 muito mais coeso do que o da ESPN. Ó, entre Edwards, Wembanyama, Cade Cunningham, J-Dub, Şengün, Banchero, Jalen Johnson, Chet, Mobley, Franz, Scottie Barnes, Aman Thompson, Jalen Duren, Stephen Castle, Jalen Suggs, Deni Avdija, Josh Giddey, Dyson Daniels, Cooper Flag, Keyson, Dylan Harper, Rich Shepard, Conquinipel, Alex Sarr e VJ de Kombi. Eu acho bem mais sólido e bem mais correto do que esse. Na minha opinião, isso aqui é uma bizarrice.
Aqui o que eles subestimaram, Banqueiro, Keyson Wallace, e o que eles superestimaram, Cooper Flag, por exemplo, que hoje ainda não tá nesse nível, é loucura. É loucura. Mas aí eu deixo pra você. Comenta aí qual o top 25 você acha mais correto. O da ESPN ou o meu? Olha, eu me colocando na disputa com a ESPN, hein? Que moral, hein? Que autoestima do caralho. Mas comenta aí. E monte o seu top 25. Que eu quero ver. É isso, minha gente. Com essa lista bizonha da ESPN, a gente encerra a edição de hoje do Switch TV Show. Eu já tava com saudades, hein? Já tava com saudades desse programa sensacional. Se gostou, deixa o like, né? Muito maneiro. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. A gente se vê mais tarde. Hoje tem cobertura da rodada, né? Ontem eu tirei uma folguinha, mas hoje a gente tá de volta com tudo. Então fica ligado aí, porque na madruga vai sair vídeo pra caralho. E amanhã a gente volta com o Switch TV Show, repercutindo tudo que rolar nessa sexta-feira de NBA. Hoje tá programado pra sair o Power Ranking da NFL também, mas ali pra noite, então fica ligado. E tamo junto, gente. Obrigadão mesmo. Beijo no seu coração e tchau.